prazer mais uma vez estar aqui, né, a convite da casa. Eu sempre procuro ressaltar que o trabalho não é da gente, nós somos só meros instrumentos, e o que a gente busca é trazer a palavra que a própria espiritualidade nos inspira de alguma maneira. E o tema que eles pediram hoje para a gente trazer é sobre autocura. Por que autocura? Porque normalmente a gente busca a cura externa, e não que ela não seja eficaz, né, super positiva, mas existem momentos que nós temos que ter a consciência que o trabalho também é nosso. E a própria palavra de Jesus, né, quando aquela senhora encostou nas vestes dele e ela se curou, e ela agradecida, e ele disse: a tua fé te curou. Então, o que será que ele quis dizer com isso? Que grande parte das nossas curas são nossas. É lógico que a espiritualidade sempre vai estar nos ajudando, trabalhando, os trabalhadores de casas espíritas como essa, mas nós não podemos esquecer que nós temos uma grande responsabilidade durante todo este processo. Então, o tema que nós trazemos, tanto para os que estão presentes aqui, os que estão assistindo online, que ainda vão assistir, e até mesmo a gama de desencarnados que a gente está vendo aqui presente, muitos em fase de restabelecimento, que tudo isso serve para cada um de nós, inclusive quem está aqui na frente falando, tá, gente? Não é? Às vezes o pessoal acha que a gente tem a pretensão de ensinar qualquer coisa, não. O que a espiritualidade pede, a gente tem que pesquisar, e o aprendizado tem que começar pela gente mesmo, e que também é um grande desafio, né? Porque estamos aqui todos aprendendo e evoluindo. Então vamos lá. Cura, né? O que seria, né? A gente tem a etimologia da palavra, seria o restabelecimento da saúde, né? Também podemos entender como algum tipo de tratamento, né? E a pergunta: como é que cada um de nós está se sentindo? E aí a gente questiona a nós mesmos, não só no sentido físico, mas emocionalmente, sentimentalmente, mentalmente, porque nós não somos caixinhas isoladas, nós somos um todo. Então cada um de nós, né, que agora comece a perceber como é que nós estamos dentro do nosso dia a dia. A gente tem a definição da própria OMS, Organização Mundial da Saúde, que saúde é equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Nós podemos entender que nós somos uma somatória de corpos. Como assim? Nós não somos só o corpo físico. Até porque quando a gente desencarna, esse corpo se torna totalmente inanimado. Então nós temos a composição de um espírito ou alma, né, dentro de uma definição, uma outra, digamos, um outro corpo dentro de uma densidade ainda relativa, mas lógico, mais sutil, né, do que o próprio corpo físico, e mais denso que o próprio espírito, que se chama perispírito, resumindo. Esse perispírito ele é composto de vamos dizer, várias facetas. Vamos imaginar uma cebola tendo várias camadas, e o perispírito é composto também de corpos mentais, emocionais, né, dentro desse corpo maior que envolve a alma e o espírito de cada um na densidade atual que nós nos encontramos dentro do nosso desenvolvimento espiritual. E aí a gente tem, né, lembrando que esse perispírito, ele é moldável, né? Ou seja, se a gente enxerga, por exemplo, um espírito sofredor, a gente vê ele totalmente deformado e denso. E ao mesmo tempo, quando a gente enxerga um espírito de luz, a gente vê uma extrema beleza, uma rarefação, algo muito mais sutil,
né, que a gente pode ter até retratado isso em muitos quadros, né, dentro dos anjos, dentro dos santos, vamos dizer. Quando nós vamos encarnar, nós precisamos de um outro corpo que vai fazer a ligação com o corpo físico, que é chamado de duplo etéreo. Ele, na verdade, é como se fosse uma colinha, vamos dizer, que vai nos conectar ao corpo físico, isso durante o processo gestacional, né? E ele também é moldável, e é ele que muitas vezes traz características até dentro do perispírito, na hora que nós estamos encarnando, algumas marcas que nós temos e que acabam se manifestando inclusive no próprio nosso corpo físico. Nós não podemos esquecer que nós temos, né, enquanto encarnados, ou mesmo enquanto espíritos, perispíritos e corpo etéreo, outros campos de energias que você já deve ter ouvido falar, que são os chakras, né, que são centros energéticos maiores. A gente tem os chakras maiores, a gente tem os chakras menores e outros, né, pontos de energia que hoje a própria medicina reconhece dentro da acupuntura, que são os meridianos. Então, como chakras principais, nós temos, vamos dizer, o nosso coronário, né, que liga muito fortemente com o nosso espiritual, o nosso frontal, né, que a gente também tem toda essa energização principalmente ligada à parte intuitiva, à parte das ideias, à parte das preocupações. Nós temos o chakra laríngeo, né, que é responsável por toda a parte de comunicação, mas também de inúmeros órgãos. Então, tudo que eu estou falando tem uma correlação também com o nosso corpo físico. O cardíaco está muito relacionado ao campo dos sentimentos, além das patologias que podem surgir. O solar, que fica na região do estômago, está muito ligado não só às patologias, mas também ao campo das emoções. Nós temos aí o chakra umbilical, que ele traz toda a nossa conformação na parte não só dos órgãos, né, do baixo ventre, mas também trazendo uma parte do nosso fluido vital. E o básico, que fica na nossa região, digamos, relacionado ao nosso campo sexual, né, dentro dessa correlação, mas que está atrelado à energia da terra, a nossa energia de vitalidade, a nossa parte de realização material e também aos equilíbrios ou desequilíbrios. E aí a gente tem os chakras menores, o humeral nos ombros, na palma das mãos, na sola dos pés, nos joelhos e assim vai. E os meridianos, vamos imaginar o corpo físico como inúmeros rios. E para cada rio, vários pontinhos, que é onde hoje a acupuntura ela faz o equilíbrio energético quando ela faz o tratamento de saúde, inclusive hoje reconhecido pela própria medicina, onde a gente tem médicos acupunturistas que realizam este equilíbrio energético. Muitas vezes, grande parte das pessoas tem uma grande melhoria, não só pelo tratamento físico, mas pelo próprio equilíbrio energético. O que nós temos que entender é que todas as doenças, né, sejam elas que a gente carrega de karmas passados, das nossas marcas nos nossos perispíritos, ou mesmo aquelas que a gente desencadeia até na encarnação atual, ela começa, depois que ela se manifesta, ela começa a se manifestar, né, ela aparece primeiro no perispírito, se é karmático, ou se a gente está trazendo uma doença pelas nossas ações, ela vai ficar primeiro trazendo um desequilíbrio energético nesses chakras, nesses subchakras, nesses meridianos, e depois ela vai para o duplo etéreo e se manifesta fisicamente no próprio corpo físico. Então nós temos que avaliar da onde nós estamos trazendo as nossas doenças, não só físicas, como as próprias doenças emocionais. Então, hoje nós temos vários tipos de tratamento, né? A gente pode buscar a cura física, buscando médicos, buscando tratamentos de cura, como essa casa realiza e outras casas também, né? Procurando outros tratamentos alternativos
o mesmo dentro de casas espíritas como os passes, mas que a gente tem outras alternativas também em alguns outros grupos que trabalham, né? Hoje, por exemplo, você tem o Reiki, que é uma terapia integrativa reconhecida até pela Organização Mundial de Saúde, onde você tem lá a doação de energias de fluidos universais, na verdade, não é mediunidade. Você pode buscar outros tratamentos, né, para equilíbrios energéticos dentro da própria acupuntura, você pode procurar dentro de florais, dentro da aromaterapia. Então tem tudo no sentido de você ter determinados equilíbrios para você ter isso em termos de manifestação dentro do teu próprio físico. E na parte emocional, que muitas pessoas às vezes não percebem que grande parte das manifestações físicas que nós temos estão relacionadas às nossas partes emocionais. Então, numa casa espírita, a gente consegue ter esse apoio, a gente consegue ter apoio com terapeutas especializados, né? Até o pessoal que trabalha com cromoterapia, aromaterapia, a parte de cristais. Então, a gente tem várias alternativas, além da gente buscar o atendimento médico, né, que também existe nesse campo emocional, ou com psicólogos, e ou em casas espíritas, que grande parte, às vezes, dos nossos desequilíbrios emocionais também estão relacionados ao nosso campo espiritual, e até mesmo se tratando de influenciações, às vezes, de irmãos menos felizes que estão próximos de cada um de nós, pela mediunidade, pelos nossos débitos passados, ou até mesmo porque estamos buscando trabalhar na luz e aí a gente passa a incomodar também. Então, de qualquer forma, a gente tem que analisar que a coisa é muito mais ampla do que a gente pode imaginar, né? E nós todos temos essa corresponsabilidade de buscarmos nos ajudar para que a gente até dê menos trabalho para a espiritualidade, ou até que a gente possa ser até mais receptivo aos tratamentos que a gente recebe. Né? A gente já ouviu falar, né? Mente sã, corpo sã, né? Então é algo para a gente começar a avaliar qual é a nossa corresponsabilidade, porque muitas vezes a gente só enxerga que a cura a gente vai receber ela totalmente pronta e não temos que fazer absolutamente nada, e a grande responsabilidade passa a ser de cada um de nós também, e a gente tem que buscar ter esse nível de consciência. Então, uma das coisas que a espiritualidade pede para reforçar é que cada um de nós assuma a sua própria autonomia e não tenha tanta codependência, né, achando que tudo está pronto da porta para fora, quando grande parte da nossa recuperação depende de cada um de nós, né? Por isso que acho que a palavra que Jesus mencionou, a tua fé te curou, é um grande ponto para nós refletirmos que nós temos a nossa parte de responsabilidade em cada uma das nossas próprias curas. E o que a gente não pode ignorar, que tudo está relacionado. Por exemplo, o nosso corpo físico, ele tem os sistemas, tem os órgãos, tem, por exemplo, o sistema nervoso central, que rege muito a questão, né, da parte de emoções, tem a parte hormonal, ele tem a parte de glândulas, né, ele tem um sistema imune altamente eficaz, né? Eu brinco que quando eu fui fazer biomedicina, eu pensava assim, olha, se eu não acreditasse em Deus, eu passaria a acreditar, porque o que a gente vê é tão perfeito na máquina física, a gente que estraga, né, na verdade, mas é algo assim espantoso. Inclusive nós temos um maravilhoso sistema imunológico, eu brincava, né, nossa, vivendo nesse mundo com tanto vírus, bactérias, isso, aquilo, fungos, como é que a gente vive com tudo isso? É graças ao nosso sistema imune, que é altamente inteligente. Então nós temos toda essa responsabilidade de nos cuidarmos. Do ponto de vista físico, na verdade o nosso físico não precisa de tanta coisa, se a gente pensar. Bom,
se eu tiver uma boa alimentação, eu estou abastecendo o meu corpo físico com aqueles nutrientes que ele precisa para formatar em energia, né, dentro da minha própria saúde. Se eu tiver uma atividade física, eu também estou me beneficiando, mantendo o meu corpo ativo, que tudo que é parado enferruja, né, dentro de uma analogia. Eu preciso beber ingesta de água suficiente, porque a água me abastece, ela abastece todo o meu corpo físico, e dentro disso eu vou eliminar somente, né, pela urina, aquilo que não é mais necessário, e o restante é altamente aproveitado pelo nosso corpo. Se eu faço uma ingesta de água menor do que deve, eu vou ter comprometimentos físicos, eu vou estar trazendo algumas dificuldades no meu dia a dia. A parte de sono, que é fundamental, porque é nesse momento, não só que nós temos o desligamento do nosso corpo, né, para vivermos um pouco a parte da espiritualidade, mas é o momento que o nosso corpo físico, ele vai fazer toda a parte de restauração no nosso organismo, inclusive hormonal, destruição de células que não prestam, ele vai fazer uma checagem de tudo que é necessário para manter a nossa própria saúde. Então, quando a gente não tem sono suficiente, nós estamos comprometendo o nosso lado físico. E é o motivo da tranquilidade também, é importante. Então, se a gente conseguir atender esses quesitos, do ponto de vista físico, teoricamente é o suficiente. O que pega mais, gente, são os desafios, né, dentro do campo mental e emocional, que é isso que dentro do dia a dia a maioria de nós, né, às vezes dá aquelas escorregadas, né, e que nem sempre é fácil, né? Então, a gente cultivar algumas coisas quando a gente desperta, primeiro a gratidão, né, por mais um dia, e a gente pensar que nós somos corresponsáveis por a gente ter um dia melhor ou pior. É lógico que às vezes a gente tem desafios que querem nos tirar do eixo e não é fácil, mas se a gente procurar manter este equilíbrio, nós vamos estar favorecendo muito a nossa própria saúde. Então, uma das coisas que isso já é comprovado, né, não só pela espiritualidade, mas pela própria ciência, pessoas que cultivam o bom humor, a alegria, elas têm uma capacitação física melhor, até em termos de superação de possíveis doenças até karmáticas que possam surgir. Porque as doenças karmáticas, aquelas que já a gente traz do perispírito inerente a vidas passadas, elas vêm cristalizadas, né? Elas acabam vindo para o físico, através do nosso próprio DNA, e aí no momento certo, entre aspas, aquilo desperta, né, dentro das nossas ações. Mas também dependendo das nossas atitudes, vamos dizer, essa necessidade karmática, ela pode ser transformada, eliminada ou até mesmo amenizada. Então, nada vem como totalmente absoluto. Às vezes as nossas ações têm a condição de amenizar a patologia e a gente até ter uma coisa mais leve, né, ou não, né, dependendo da forma como a gente acaba conduzindo a própria vida. Então, o bom humor, a gente sabe que traz equilíbrio, né, para o nosso campo emocional, né, para o nosso campo mental. A fé, né, com certeza a fé. Quem lembra de uma palestra que eu fiz ano passado aqui, eu falei sobre as emoções e os hertz, né, dentro de cada situação, que isso é medido como frequência vibratória. A frequência vibratória todos nós temos dentro do nosso próprio dia a dia, tudo é frequência, né? A oração, né, ela traz grandes possibilidades. Hoje tem médicos que já fizeram estudos, né, que com ressonância magnética, onde faz a medição lá, o pessoal orando, o lobo cerebral se transforma completamente
ele traz como se tivesse ali uma questão de aumento de poder mental, de lucidez, até para as pessoas talvez encontrarem alternativas mediante os próprios problemas dentro do dia a dia. Então a oração ela traz inúmeros benefícios além da nossa conexão com o divino, com a massa cósmica universal, com a energia de Deus, que tudo traz em nível da própria transformação. Um trabalho voluntário, né, gente? Quando a gente se preocupa em fazer alguma coisa pelo outro, na maioria das vezes a gente está amenizando muitas coisas dentro do nosso coração, dentro do nosso próprio emocional. Então, são vertentes que a gente tem que passar a refletir, né? Que trabalhos eu posso fazer? Posso trabalhar unicamente numa casa? Posso me engajar em trabalhos voluntários, numa comunidade, em outros grupos, né, que não tem nenhum caráter de religiosidade? Não importa, né? É buscar de alguma forma ser alguma coisa positiva para outra pessoa. Então isso nos fortalece bastante. A gratidão é que quando a gente é grato por tudo, o nosso padrão vibratório ele se eleva e atrai mais coisas positivas dentro das leis universais, né? Isso é bastante importante a gente ter essa noção, porque aquele que só reclama, a gente usa a etimologia da palavra, reclama. Clamar, o re quer dizer você dobrar, ou seja, você está clamando aos céus exatamente aquilo que você está dizendo que é negativo. Então, quando nós reclamamos, nós estamos atraindo mais ainda referente a essa negatividade, atrapalhando o nosso emocional e trazendo grandes possibilidades de nós termos ainda mais distúrbios físicos, né? E consequentemente relacionados aos espirituais também, que tudo que a gente sintoniza a gente atrai. E aí é aquela história, né? A gente vê os encarnados, a gente sabe que perambulando por aí em nível espiritual tem pelo menos 3, 4 vezes mais. Então a gente está andando na rua, dependendo como a gente está, a gente vai levar uma companhia não muito agradável para dentro da própria casa. Ou quando a gente está numa sintonia mais elevada, a gente vai estar se comungando com as entidades espirituais mais elevadas. Um outro sentimento importante, a alegria. Temos animais, gente. Quem já viu pesquisas falando que pessoas que têm animais em casa vivem melhor, vivem mais anos, vivem com mais equilíbrio e com mais fraternidade, porque os animais, né, o Chico já dizia que são os nossos seres que precisam do nosso amor, assim como nós precisamos do amor dos espíritos mais evoluídos, e ao mesmo tempo às vezes eles transmutam energias dentro da nossa própria casa com seu amor incondicional. Então a gente vê cachorrinhos ajudando, gatinhos que têm uma ligação espiritual ainda maior ajudando, não importa, porque é o fato de você ter um animalzinho que você ama e você recebe isso em contrapartida, ajuda a manter o equilíbrio muito fortemente. Tanto que a gente já tem visto alguns trabalhos em hospitais, o pessoal levar animalzinho em casas de pessoas mais idosas, muitas vezes que não têm familiares. Isso traz um alento, um equilíbrio, melhora a saúde, né? Além da própria alegria, e a gente tem lá os doutores da alegria que visitam os hospitais, que pela própria risada, pela própria energia que é trocada, somente com crianças ou mesmo com adultos, existe um restabelecimento muito mais rápido da própria saúde física. Por quê? Porque o nosso campo vibratório, o nosso campo emocional, o nosso campo mental, ele está assumindo um papel, um patamar mais elevado com esse tipo de ligação dentro dessas próprias energias. E a gente às vezes acaba de algumas formas pegando as coisas muito a sério, né? Então, uma vez eu li num livro para a gente refletir, né? Que tem coisas que tiram a gente do sério, a gente parar e pensar qual a importância disso daqui a 50 anos. Se isso tiver importância, então a gente tem que fazer alguma coisa. Se não tiver importância, gente, a gente tem que aprender a ser mais light, ser um pouco mais leve, talvez não levar tudo tão a ferro e a fogo, que muitas vezes, sem querer, a gente leva dentro do dia a dia.
E a gente tem que lembrar que as doenças, muitas delas são psicossomáticas, ou seja, traçadas pelo próprio nosso psiquismo, pelo nosso campo mental, emocional, e são somatizadas através dos nossos corpos até chegar no próprio corpo físico, que se a gente usar uma analogia aí dos nossos avós, bisavós, eles às vezes usavam alguma caneta, né, tinteiro, e ela espirrava, eles usavam um mata-borrão para chupar tinta. Então o nosso corpo físico é um grande mata-borrão, muitas vezes, das nossas emoções, que a gente não consegue resolver pelo físico, né, de acordo com o nosso emocional e espiritual, o nosso mental, ele vai trazer para poder resolver, e aí vem na forma da doença para a gente poder ter essa transformação. Então a gente sempre tem que parar para pensar e lembrar que o amor é a energia maior, né, de todas, né? Se a gente pegar lá as frequências Hertz, era mais de 600 Hertz quando a gente vibra em amor por outras pessoas. E a vibração da autocura, 520 Hertz. Então, se a gente vibrar sempre amor, a gente com certeza vai estar se ajudando muito em termos das patologias que muitas vezes a gente traz dentro do nosso campo psíquico. Então a gente tem que parar, né, e fazer uma ligeira reflexão. Na verdade, nós temos que passar a fazer um refinamento do nosso corpo, do nosso físico, né, dentro daquilo que a gente está priorizando em termos de saúde, mas acima de tudo fazer um refinamento das nossas emoções e do nosso mental, dos nossos pensamentos, porque a gente pensou, a gente plasma. Dentro dos livros espíritos a gente vê, o pensamento tem tanta força, que a hora que a gente pensa numa pessoa, a gente já está do lado dela e vice-versa. Se eu penso coisas muito negativas, elas se materializam em termos, por exemplo, de larvas astrais, que trazem perturbações e bênçãos até dentro da nossa própria casa. E aí, imagina grandes sanguessugas andando pelas paredes da casa porque os pensamentos nossos são pesados. Como é que vai ficar o ambiente desse lado? Então, tudo isso a gente tem que passar a poder avaliar melhor, né? E a gente lembrar que o nosso corpo, né, dentro daquilo que eu coloquei, a gente precisa de sol. A gente sabe que tá aí, a gente vê muita gente falando, não pode tomar sol que vai dar câncer. Não é bem assim, gente. Lógico, não é legal a gente ficar torrando no sol, né? Mas o próprio estudo recomenda, né? A gente precisa de vitamina D no corpo. Então, que a gente consiga tomar 10 minutos de sol no braço, sem nenhum tipo de protetor, nós já estamos fazendo a vitamina D. Então, a gente também tem que ficar um pouco atento à questão dos laboratórios, porque assim, se a gente for analisar, grande parte da população, se vai fazer exame hemograma, por exemplo, vai dar vitamina D insuficiente. E aí o médico te recomenda o quê? Você comprar as caixinhas e tomar vitamina D à parte quando você tem, ainda mais um país tropical que nem o nosso, a gente tem vitamina D tomando um pouco de sol todo dia. Tudo bem usar protetor solar, né, sem nenhum problema, mas a gente não pode esquecer que a própria luminosidade do sol, ela traz a capacidade de a gente transformar o nosso próprio dia dentro de um equilíbrio maior até dos nossos pensamentos. Já teve estudos, né, na Noruega, na Suécia, que dentro dos invernos você tem dias sem luz solar, que muita gente entrando em depressão. E aí eles estavam desenvolvendo equipamentos que o pessoal, né, colocava no olho e imitava a luz solar para você ter lá o metabolismo cerebral, para você poder fazer melatonina para poder dormir, para poder fazer endorfina para você ficar mais calmo. Então, toda a nossa carga hormonal depende. E a vitamina D, ela está relacionada a várias cascatas dentro do nosso corpo de equilíbrio. Então, se falta, por exemplo, vitamina D, um exemplo, você não faz a configuração do cálcio, né? Você pode também ter um problema de teu sistema autoimune reduzir a zero. Quando começou a história da Covid, lembra? Tem que repor vitamina D. Por quê? A vitamina D é fundamental para ter inúmeras funções nossas.
Então a gente tem o sol, vamos tomar dentro do... E às vezes até o mormaço tá lá, né? A gente consegue 10 minutinhos a gente tentar caminhar um pouco, ou se não der todos os dias, porque a vitamina D, gente, ela não é acumulativa. Eu vou tomar um mês, aí eu vou ficar um ano sem tomar. Ela em um mês e pouco, ela já sumiu do teu organismo, e você vai ficar em baixa. E se a gente não tem a vitamina D necessária, nossa cascada do que a gente precisa fazer para o nosso corpo físico trabalhar adequadamente não vai funcionar. Então a gente sempre tem que avaliar o que nós queremos fazer por nós mesmos. Muitas vezes a gente quer cuidar de outras pessoas e a gente está esquecendo da gente mesmo. Então tem momentos que a gente tem que se tratar, gente, como se nós fôssemos a pessoa mais querida de nós mesmos. Até porque para nós ajudarmos outras pessoas, a gente tem que estar bem. Alguém pode dar um copo d'água para outra pessoa se o copo está vazio? Não vai dar, né, gente? Então, às vezes o pessoal fala, mas é egoísmo eu me cuidar também. Não, é autorresponsabilidade. Em primeiro lugar, nós temos responsabilidade com a nossa própria encarnação, com o nosso corpo físico, que é um grande empréstimo, e ao mesmo tempo com o nosso próprio equilíbrio. Então, o convite da espiritualidade é que a gente passe a avaliar melhor como é que nós estamos nos cuidando dentro do dia a dia. Aí eu trouxe algumas correlações, né, de algumas doenças e dentro de estudos que já foram feitos a respeito com vários grupos que trazem a mesma característica e foram detectados determinados tipos de problemas emocionais, por exemplo, mentais. Então, por exemplo, a fibromialgia, tão comum, está muito relacionada a muitas vezes a atitudes, né, que a pessoa não consegue avançar, estagnação, né? Ela, na verdade, protela as coisas, ela não leva adiante, então muitas vezes está relacionada a isso. As doenças autoimunes, né? A gente vê, tem pessoas que têm o sistema imune trabalhando contra si mesmo, né? Está ali relacionado com a autocobrança, autopunição. A endometriose, muitos estudos levaram, né, a seguinte informação: a pessoa se auto-abandona e só se preocupa em cuidar de outras pessoas, por exemplo, dentro da própria família. Né? Problemas de pele. São conflitos, algo que precisa sair de alguma forma, né, dentro dessa correlação. Enxaquecas, muitas vezes tem pessoas que têm assim, crises sucessivas de enxaquecas, fortes dores de cabeça. Muitas vezes está relacionada a contrariedades que essa pessoa sofre e até mesmo um gênio muito forte, muitas vezes a pessoa bastante inflexível. O AVC também muitas vezes relacionado a sentimentos muito fortes, né? A pessoa leva a sério demais muitas coisas, leva tudo o peão na unha, como se diz, né? Tudo a ferro e a fogo. Rigidez, opiniões que não cedem em nada, né? A pessoa se acha sempre dona da razão. Isso vai sobrecarregando o cérebro por causa dos pensamentos pesados e as próprias emoções. A hipertensão, tão comum também relacionada à rebeldia e à não aceitação. A hipotensão é o inverso, a carência, pessimismo. Hipotensão é a pressão baixa, a hipertensão é a pressão alta, né? A parte de olhos, muitas vezes a gente traz patologias dentro dos olhos, aí muitas vezes o que a gente não quer ver, que às vezes a gente está renegando e procurando não enxergar. A labirintite, muitas vezes relacionada a conflitos, a pessoas difíceis, a solidão. A sinusite, muitas vezes relacionada à rebeldia, é uma inflamação mental. A pessoa muitas vezes tem, na verdade, ficou altamente contrariada contra determinada situação e aí a patologia acaba se manifestando de alguma forma. As dores de garganta, né? Muitas vezes sentimentos contrariados, é aquele vulgo, entalou o sapo, né, gente? Às vezes a gente tem vontade de dar uma resposta, falar alguma coisa, a gente se segura, a dor de garganta aparece de alguma forma.
tosse, né? Às vezes a gente vê pessoas com tosse, não é nenhum sentido gripal, tosses alérgicas, tosses com frequência, aquela tosse seca, raiva que não quer sair da garganta, muitas vezes a manifestação. Problemas de coluna, sentimentos, ausência de sustentação, falta de apoio, tanto material como emocional. Artrites e artroses, muita crítica e ressentimento. Doenças relacionadas às pernas e aos pés, medo de caminhar, não sabe que rumo tomar. Problemas de estômago, muitas vezes excesso de críticas, dificuldade de aceitação, somente em nível de relacionamentos humanos. A diabetes, perda de alegria, perda da doçura da vida. Vesícula, as pedras, por exemplo, muitas vezes relacionadas a conflitos, né? Principalmente em termos de relacionamento, né? Até dentro de casamento, quando às vezes um tem gênio muito forte e o outro acaba se submetendo, então muitas vezes pode ter esse tipo de correlação. Problemas nos rins, relacionados à insegurança, medo do futuro ou relacionamentos inseguros. Então tudo isso vai trazendo o quê? Campo mental e emocional que pode chegar até o físico. O câncer, mágoas profundas, decepções e rancor. Isso de que eu estou dizendo, tanto desta vida, como a gente pode estar trazendo de outras vidas também, dentro do que a gente plasma e que fica ali registrado no corpo perispiritual. As inflamações, as famosas ites, né? Tendinite, por exemplo, né? Amidalite também, raiva, não aceitação da vida. Aí alguns sinais de alerta, então que a gente pode tentar se precaver, além de cuidar do nosso corpo físico, dentro daquilo que ele pede, né? A gente tem que tomar cuidado para não ter azedume, não ficar irado, com raiva, o mau humor, o rancor, a falta de perdão, a agressividade. Tomar muito cuidado com as palavras, né, gente? Às vezes, tudo bem, de vez em quando a gente até deixa escapar um palavrão, mas não fazer disso um cotidiano, ou sair xingando pessoas, porque imagina o teor da energia que a gente está trazendo, abaixando a frequência e o que a gente está plasmando nos nossos corpos mais sutis. Então, tudo isso para a gente parar e refletir, né? E qual é o elixir que vai nos ajudar com tudo isso, né? A medicação necessária, lógico, além do que a gente precisa tomar fisicamente, além daquilo que a gente busca externamente, no grupo espírita, em qualquer outro lugar que a gente está procurando esse tipo de tratamento. É confiança, a fé que remove montanhas, né? Ajudar ao próximo, a autoconsciência do que nós precisamos melhorar em nós mesmos, a chamada reforma íntima, né, que Kardec tanto pregou e que se prega tanto. O que é reforma íntima, gente? É nós nos transformarmos, é nós evoluirmos, é nós buscarmos essa autoevolução, esse próprio aprimoramento. Isso não vem pronto, né? A gente tem que exercitar. Tem dia que a gente vai conseguir mais, tem dia que a gente vai conseguir menos, tem dia que a gente não vai conseguir, mas é na proposta, né? No propósito de a gente ter essa noção que mais do que nunca a gente precisa mudar os nossos padrões. Isso vai resultar, né, em equilíbrio físico, em equilíbrio espiritual, mental, emocional. Sem contar que tudo que a gente vibra, a gente emana. Então a gente, de alguma forma, a gente vai estar favorecendo outras pessoas, né? Aquela frase, todos nós somos um. O que eu vibro de positivo impacta não só o nosso planeta Terra, mas o nosso sistema solar, a nossa galáxia. Está tudo ligado. E aquilo que eu vibro de negativo também.
Nós estamos numa fase aí de transformação, né, a caminho do planeta de regeneração, nessa fase de transição planetária, e o grande convite que a espiritualidade faz a cada um de nós, se a gente pretende dar continuidade nas encarnações aqui nesse planeta melhor do que esse que a gente está vivendo hoje, ainda tão conturbado, é que a gente precisa se autotransformar, buscar a cura. Então a cura não é só do corpo físico, é a nossa cura espiritual. Essa autocura depende de cada um de nós. Sem dúvida, nós não estamos sozinhos nessa batalha. Nós estamos sempre muito amparados, né? A gente nasce com mentores que são responsáveis, nos ajudam durante o processo encarnatório. Nós temos os amigos da espiritualidade que já cativamos, aqueles que já fazem parte da nossa família espiritual. Nós temos os próprios familiares que estão agregados à nossa família espiritual. Nós temos aí uma égide, né, de trabalhadores da luz que buscam nos ajudar dentro do próprio dia a dia. E nessa fase de transição planetária, quanta ajuda nós estamos recebendo? São espíritos evoluídos que estão encarnando, são irmãos até de outros orbes que estão junto com Jesus, trabalhando e ajudando o nosso planeta. Então está tudo certo, né? Mesmo que hoje a gente visualize aí que o mar é tempestuoso, mas a gente não pode esquecer quem está no meio é Jesus, né? Ele é o nosso grande mestre. Então o convite é: vamos mudar, vamos nos autocurar. Curar não só o físico, isso vai ser uma consequência, mas acima de tudo, curarmos as nossas almas, curarmos os nossos espíritos, porque aí sim, resplandecendo para a luz, todos nós vamos ter um caminho mais leve e mais equilibrado e mais gratificante. Lembrando que, como dizia Jesus, é o amor que cobre a multidão de pecados. Então que a gente vibre amor e vamos nos cuidar como alguém muito querido que somos, importante porque somos. Lembrando que cada um de nós é filho de Deus, somos únicos dentro da criação universal. Então era essa mensagem que a espiritualidade pediu para passar, e que cada um, se puder fazer uma breve oração, se puder diminuir um pouquinho a luz, só para a gente encerrar, né, que eu sempre, a espiritualidade pede, para que a gente possa entrar nessa sintonia. E lembrando aos irmãos desencarnados, que também têm corpos espirituais, que o processo é o mesmo, para que cada um possa evoluir, ser mais feliz e também migrar para a própria luz. Vamos diminuir a luz, por favor? Então vamos fechar os nossos olhos, mentalizando essa grande luz curadora vinda do Mestre Jesus, essa luz que cura não só os nossos corpos físicos, mas acima de tudo as nossas almas. Que a partir de hoje, junto com os nossos mentores, possamos lembrar dessas palavras carinhosas que foram ditas, na verdade, por eles, neste convite para que cada um de nós busque a própria autotransformação, que possamos cuidar melhor dos nossos corpos físicos, dos nossos corpos mais sutis, agradecendo a Jesus toda a cura que recebemos, mas que possamos vislumbrar que esta cura se manifestará grandemente, porque a nossa fé nos curou, porque o nosso amor nos curou, o nosso equilíbrio nos curou, a nossa luz nos curou. Então que possamos abraçar essa nova oportunidade, agradecendo a Jesus e a todos os trabalhadores da luz, encarnados e desencarnados, que todos sejam abençoados por tanto amor, por tanta dedicação, mas que aprendamos a fazer sim a nossa parte. Que assim seja, Senhor. Gratidão.
Então, encerrar. Então vamos elevar os pensamentos a Jesus, agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, conhecendo melhor o seu Evangelho, os seus ensinamentos. Obrigado aos amigos que nos ajudam, nos tutelam, que nos dão força para vencermos a cada dia as nossas fraquezas, os nossos desleixes. E Jesus abençoa todos nós, que assim seja. Graças a Deus. Quem for tomar